Olá galerinha, eu sou o Eris, né? Então aproveitando o gancho do vídeo anterior explicando sobre a função si, eu resolvi fazer um vídeo também explicando sobre a si composta ou si aninhada, que é o que as pessoas costumam chamar por aí, para vocês entenderem melhor como é que ela funciona e aproveitar também dar uma relembrada na revisão que foi vista em sala de aula, certo? Então, se você quer aprender como é que funciona a si composta, quer estudar um pouquinho mais sobre isso, é só dar uma olhada nesse vídeo. E se também quiser, pode assistir o vídeo anterior que eu fiz sobre a função si, né, comum. Então, vamos lá entender qual é a diferença entre elas, certo? Seguinte, a função si, como eu falei, ela é uma função condicional. Então, ela tem que ter uma condição para trabalhar. E se essa condição for respeitada, ela me retorna um valor. E se não for respeitada, ela me retorna um outro valor, certo? Aqui, vou primeiro explicar para vocês como é que está organizada essa planilha, para depois vocês entenderem a função da, da, da forma aqui, né, nessa planilha. Então é o seguinte, essa é uma folha de pagamento, toda empresa precisa de uma folha de pagamento, porque tem que pagar seus funcionários, e toda empresa tem que dar o valor de INSS para os funcionários de carteira assinada. Então eu tenho aqui o meu salário bruto, que é quanto a empresa tira do bolso dela para pagar o funcionário. Aqui eu tenho uma tabela do INSS, que é quanto cada funcionário vai estar pagando para o INSS, né? Para poder ter seus direitos aí. Então, vamos lá. Se a pessoa recebeu até 1.659,38, a pessoa vai pagar 8% de INSS. Então, 8%, se a pessoa recebeu de salário bruto até 1.659,38, ela vai pagar 8% para o INSS. Então, do salário bruto, 8% dela vai para o INSS. Se a pessoa recebeu de bruto 1.600 até de 1.600 até 2.700, 9%, e se é de 2.700 até 5.000, a pessoa vai pagar 5.500, a pessoa vai pagar 11%, certo? Então, dependendo do salário da pessoa, a pessoa vai pagar isso aqui para o INSS, né? Então, vamos ver como é que funcionaria no caso dessa empresa aqui. Eu vou colocar aqui na alíquota a função si para que o Excel me retorne de forma automática quanto a pessoa vai pagar por cada, dependendo do salário dela, certo? Seguindo essa legenda aqui. Então, se o salário dela é 5.500, quanto é que ela vai pagar para o INSS seguindo essa legenda aqui, certo? Se eu for tentar usar a função si normal, não vai funcionar. Por quê? Porque a função si normal, ela só funciona se eu tiver que retornar dois valores. Então tem o valor verdadeiro e tem o valor falso, né? Se você não assistiu o vídeo anterior, dá uma assistida que eu explico bem direitinho. Então tem a condição, se ela for respeitada, é verdadeiro. Não for respeitada, me dá o falso. Então só retornam dois valores, um aqui e outro valor aqui, certo? Aqui eu não tenho dois valores para retornar, eu tenho três. Ó. Se esse 11% aqui, essa coluna, essa linha do 11% não existisse, seria perfeito para usar ela, seria ótimo, maravilhoso. Poderia usar só a si comum, mas como tem três valores, não funciona só a si simples, então tem que usar a si aninhada, que ela não é nada mais do que uma função si dentro da outra. Então eu tenho aqui ó, um exemplo da si comum e um exemplo da si composta, né? Si aninhada. Eu tenho aqui ó, minha condição normal, meu valor verdadeiro normal igualzinho ao primeiro, e tenho no valor falso uma outra função si. Em alguns casos, isso depende muito do que você quer fazer. Essa si pode vir no verdadeiro, certo? Então, isso depende do que você está precisando. No nosso caso aqui, eu estou colocando ela no falso porque já vai funcionar para mim no falso. Então, como é que funciona? Se a condição for respeitada, ela me retorna o que está no verdadeiro. E se ela não for respeitada, ele vai entrar no falso, né? Que é isso que o Excel faz. Então ele me retorna o que eu botar no falso. Só que no falso vai ter uma outra função se. E nessa outra função se, eu vou ter uma outra condição, uma segunda condição. E se essa condição, a segunda condição for respeitada, ele me retorna o que eu botar no verdadeiro dessa segunda função se, que eu chamo de verdadeiro 2. E se ela não for respeitada, ele vai me retornar o que eu botar no falso dessa segunda função se. Eu chamo de falso 2. Então, funciona assim.
igual se condição for respeitado, me retorna o V1, verdadeiro 1. Não for respeitado, ele entra em outra se, checa outra condição, e se ela for respeitada, ele me retorna o verdadeiro 2. E se não for respeitado, ele me retorna o falso 2. Então assim eu tenho 3 valores para ser retornados. Tenho o verdadeiro 1, tenho o verdadeiro 2 e tenho o falso 2, certo? Vamos ver aqui como é que eu aplicaria isso nessa legenda, né? Eu vou colocar os valores direitinho para vocês não sentirem dificuldade, mas é bem simples. O que eu falei, eu costumo separar os valores para não ter dificuldade. Então, antes de eu começar a digitar a fórmula linda e bonitinha aqui, eu vou separar os valores para não ter problema. Fica assim, minha condição 1, que eu falei para vocês, depende do caso também, mas geralmente eu começo pela linha 1, certo? Então, minha condição 1 está aqui na primeira linha. É isso aqui. Checar se o salário bruto da pessoa é até esse valor. Se for, ele vai me retornar 8%. 8% é o meu verdadeiro, certo? Então, simples, ó. Condição 1 e verdadeiro 1 está na primeira linha, certo? Então, ele vai checar. Se a condição 1 for verdade, retorna o V1. Se não for, ele vai para a condição 2. Minha condição 2 é checar se o salário vai ser até esse valor, até 2.700, né? Por que eu não uso esse? Porque esse eu já usei na condição 1, então eu vou usar o segundo valor agora, certo? Então, se esse valor for respeitado, ele me retorna um 9%. Então, essa é a minha condição 2 e esse é o meu verdadeiro 2, certo? Então, está na segunda linha, condição 2 e verdadeiro 2. E o meu falso 2, o que é? É o 11%, porque ele vai checar se é até isso, retorna isso. Depois ele checa se é até isso, retorna isso. Então, se não é até 1.600 e nem até 2.700, ele é acima de 2.700. Então, nesse caso, eu vou botar que for acima de 2.700 ser 11%. Porque eu sei que não tem nenhum funcionário que recebe mais do que isso aqui, certo? Então, acima de 2.700 ele vai retornar os 11%, certo? Então, assim, condição 1, verdadeiro 1, primeira linha. Condição 2, segundo valor, verdadeiro 2, segunda linha. E o falso 2, ele está na terceira linha. Por que eu não vou separar o falso 1? Né? Porque o falso 1 ele é minha condição, minha função se. A segunda função se toda vai ser meu falso 1. Certo? Então, assim, eu tenho 3 valores para retornar e separei os valores aqui direitinho, né, para vocês entenderem como é que funciona. Depois disso é só pegar a função e aplicar ela aqui, seguindo esse passo a passo, como está aqui, né, ponto e vírgula, parênteses, botar direitinho como está aqui, só que colocando os valores que estão na legenda, que estão separados. Então vamos ver na prática como é que ela funciona. É assim, ó, igual se e abre parênteses, né? Estou bem aqui assim na estrutura. Então agora eu vou para a minha condição. O que foi que eu separei para a condição? Checar se ele até, o salário bruto da pessoa é até 1.600, certo? Então, o que é o meu salário bruto aqui? Meu salário bruto é o 5.500, né? É o salário do Alcides, que ele é o diretor. Então, clico no salário bruto. Eu não vou digitar SP, né? Não vou digitar o valor do salário bruto, porque eu vou copiar para as fórmulas embaixo, então eu tenho que usar o nome das células como referência. Então, no caso, eu clico nele e quando eu clicar, ele me diz que é o C3. Então, eu vou estar checando se o C3, que é o salário bruto, se ele é até 1.600. E para ele ser até esse valor, ele tem que ser menor ou tem que ser igual a esse valor. Então, para ele ser até 1.600, ele tem que ser menor ou tem que ser igual. Opa, que eu usei o shift aqui, igual a esse valor aqui, ó, 1.659,38, certo? Eu não usei o ponto aqui, por quê? Porque se eu colocar o ponto, o Excel vai entender que é texto e ele não consegue calcular texto, então vai dar erro. Então a gente não usa pontos em fórmulas. A gente pode usar vírgula, mas pontos não. E outra coisa importante também para vocês entenderem, por que eu não cliquei aqui?
Porque aqui ele é uma legenda apenas, então ele tem um texto também até, tem um RS aqui, né, o R cifrão, então ele vai entender que é texto e vai dar erro também, então realmente tive que digitar, certo? Então tem como fazer isso de forma mais automática? Tem, mas estou tentando fazer da forma mais simples para vocês entenderem. Então esse aqui, ele vai checar se o C3, se o salário bruto, né, é menor ou igual a 1.600, certo? Que é o que está nessa condição aqui. Se ele for menor ou igual a 1.600, eu tenho que botar o que? Ponto e vírgula, para ele poder terminar essa condição, para ele entender que eu terminei a condição. Então, como vocês viram, o teste lógico estava negrito, agora o verdadeiro ficou negrito. Então, eu estou no valor verdadeiro 1. Que foi que eu separei para o V1, o que está aqui na primeira linha, que é o 8%, certo? Então, se essa condição for respeitada, o salário dele, o salário bruto, for menor ou igual a 1.600, ele vai pagar 8%. E aí eu boto ponto e vírgula para entender que eu terminei o verdadeiro, certo? E aí automaticamente o falso fica negrito. Então, bem simples, ó. Verdadeiro 1 é a minha condição, certo? Condição 1 é a minha primeira linha. E o verdadeiro 1 também está na primeira linha. Então, respeitou a primeira condição, verdadeiro 1. Se ele não respeitar essa condição, se o salário não for menor e nem igual a 1.600, aí ele vai agora para a segunda função se, para ter a outra condição da segunda linha, certo? Então, ó, condição 2 está na segunda linha, verdadeiro 2 está na segunda linha. Então, minha condição 2 agora é checar se o salário é até 2.700. Então, para ser até, é a mesma regrinha daqui, ó, da condição 1. Então, o teu salário bruto, vou clicar. Desculpa, eu acho que eu pulei aqui. Tenho que seguir essa estrutura aqui, ó. Já ia fazendo errado, então vamos lá. Se abre parênteses, certo? Pronto. Agora ele entendeu que eu comecei uma nova função, ó. Mostrou aqui embaixo, estou no teste lógico dessa nova função, certo? Então não pode esquecer de fazer isso. Depois que eu digitar o verdadeiro aqui, ponto e vírgula, e vou para a próxima função, certo? Essa próxima função, ela vai deixar o parêntese vermelho. Isso não quer dizer que esteja errado, ele só está entendendo aí que tu está na segunda função, uma função dentro da outra, né? Então, a segunda função que ele identificou. Então, fica o seguinte, ó. Qual foi a condição 2 que eu separei? Checar se o salário é até esse valor, né? Então, eu clico no meu salário é o 5.500, que é o C3. Então, eu vou checar que o C3 ele é menor ou igual a esse segundo valor, né? Como eu falei, eu não uso o primeiro, por quê? Porque o primeiro eu já usei ele na condição 1. Esse aqui eu não uso, eu uso o segundo valor, certo? Então, ponto e vírgula, certo? Então, se essa segunda condição for respeitada, ele vai me retornar o que eu coloquei no V2, né? Então, depois que eu boto ponto e vírgula, ele automaticamente entra no V2. Então, o V2 é o quê? 9%, certo? E se essa condição for respeitada, certo? Não for respeitada, ele vai me retornar o que eu colocar no falso 2. Então, eu botei ponto e vírgula, automaticamente ele foi para o falso 2, que é o meu 11%, certo? Então, pronto. Ó. Chegou aqui essa condição, se ela for respeitada, ele retorna o verdadeiro. Se ela não for respeitada, ela retorna o falso, certo? E aí, para fechar minha função, eu tenho que fechar com 2 parênteses. Por quê? Porque eu abri um aqui e eu abri outro aqui. Então, eu tenho que fechar os dois, certo? Então, ficaria mais ou menos assim. Como é que funciona essa função aí, né, para o Excel? Ele vai checar se o meu C3 ele é menor ou igual a 1.600. Se essa condição aqui, que é o que está na condição 1, for respeitada, ele me retorna o que eu botar no verdadeiro 1, que é 8%. E se ela não for respeitada, ele vai para o falso da primeira condição. E lá, no falso, ele se depara com a outra função se inteira. Ó. Falso da primeira condição é esse aqui, essa outra função se. Então, nessa outra função se, ele checa uma outra condição, que é a condição 2. E nessa condição 2, ele vai checar se o teu salário é menor ou igual a 2.700. Se essa condição for respeitada, ele te retorna o que você colocar no V2, no verdadeiro 2, que é 9%. E se ela não for respeitada, ele te retorna o que você colocar no falso 2, que no nosso caso é 11%.
Então, eu costumo usar esse tipo de legenda porque é mais fácil de entender. Então, se você tem dificuldade, quando você for aplicar nossas formas, tenta fazer uma legenda, que aí você pode entender melhor, né? Então, essa legenda aqui é bem simples, que ela fica organizado condição 1, verdadeiro 1, primeira linha, condição 2, verdadeiro 2, segunda linha, e o falso na terceira. Então, fica mais simples de entender explicando dessa forma, certo? Mas, óbvio que cada caso vai ser uma coisa diferente. Então, quando eu der Enter aqui, ó, ele diz que é 11%. Por que 11%? É porque está respeitando a condição aqui, ó. O salário de 5.500 ele está sendo acima de 2.700, né? Então, ele não respeitou a primeira condição, não respeitou a segunda condição e está retornando falso, certo? Então, eu vou copiar lá para os outros, certo? E fica tudo bonitinho, né? Se você tem dificuldade, você pode assistir esse vídeo várias vezes você pode até entender como é que ela funciona, certo? Então aqui as outras pessoas, o 2.500 aqui, o Júnior, né? O Júnior não está respeitando a condição de ser acima disso, ele está aqui no segundo, ó, entre 1.600 a 2.700. Então o Júnior está pagando 9% de INSS, certo? E o restante, Erisnaldo, da fórmula, da planilha, como é que eu preencho? O restante é simples, né? O mais complicado aqui é a função si mesmo, que é a si composta. Então aqui, ó, valor a ser descontado. O que é esse valor a ser descontado? É o valor que vai ser descontado. Então, se a pessoa está pagando 5.000, está recebendo 5.500 e 11% vai para o INSS, quanto é que é isso em dinheiro? Quanto é que é isso em dinheiro que eu vou botar aqui, né? Então, simples. Eu tenho que fazer um cálculo de porcentagem aí, né? Que é simples, não é um cálculo mirabolante, é só você multiplicar 5.500 vezes 11%. Né? Isso funciona em tudo que é lugar. Se eu abrir uma calculadora aqui e fizer esse cálculo na calculadora, essa multiplicação dá certo. Você não precisa fazer regra de 3 e essas coisas que o povo ensina no ensino médio, não. Então assim, ó, 5.500 vezes 11%, você clica na porcentagem, certo? Ó, tem que clicar na porcentagem. Isso até é uma calculadora simples, você consegue fazer isso, ó. E aí você clica no igual. Ele vai dizer, ó, 605, certo? Então, 605 é 5% de 11% de 5.500. Então, eu vou colocar 605 aqui? Não, eu vou fazer o Excel fazer esse cálculo para mim. Então, eu vou mostrar a calculadora aí para vocês entender como é que funciona se vocês precisarem fazer na calculadora. Toda fórmula e função começa com igual, então digito igual. Clico no 5.500, ele diz que é o C3, e eu vou multiplicar agora, clico no asteriscozinho que está no teclado e clico no 11%, certo? Então seria o que? C3 vezes o D3, 5.500 vezes 11%. Né? Então eu uso o nome das células porque se eu não usar eu não vou poder copiar para de baixo. Então quando eu der Enter, ele diz que é R$605, certo? Então, por que eu uso o nome das células? Porque usando o nome das células, eu posso clicar no valor que já foi pronto e aplicar a referência relativa, que ele faz para os outros sozinho, né? Mais rápido para mim, para vocês e para todo mundo. Então, tá aqui quanto é que vai ser descontado de cada pessoa. Agora o salário líquido. Então, salário líquido é o que o funcionário vai receber no bolso dele. Então, se ele recebe 5.500 de bruto e desses 5.500, 605 vai para o INSS, eu queria ter ao menos esses 605 aí na minha mão, né, cara? Isso é muito dinheiro, né? Atualmente é muito dinheiro. Mas vamos lá, o cara é diretor, né? Então 605 que ele vai pagar. Então eu tenho que subtrair esse menos esse. Então é simples, ó. Você vai clicar aqui, igual, vai clicar no 5.500 e vai subtrair clicando no menos e por último clica no 605. Então é o C3, 5.500 menos o E3, certo? Então subtração, 5.500 menos 605. E aí o cara vai receber 4.895, cara. Eu com esse salário aí eu tava muito feliz, tá? Então, vamos lá. Então tá pronto aqui, usei as referências, então posso usar a referência relativa. Clica no quadradinho do que tá pronto e tcharam, copia para os outros e aí ser feliz, certo? E isso aqui, Eris, como é que a gente faz agora? Né? Eu tenho que descobrir quanto é o menor salário líquido, quanto é o maior salário líquido e qual é o total de salário líquido que eu
eu estou pagando para os funcionários. Então, vamos lá. Eu vou clicar onde eu quero que o resultado fique. Eu vou usar aqui uma função, certo? Eu não vou simplesmente analisar aqui na minha tabela, qual é o menor, não. O Excel faz de forma automática. Então você clica, que é onde você quer que a fórmula fique, você vai lá na página inicial. Aqui na página inicial ele vai ter o símbolo. Eu descobri o nome desse símbolo, é sigma, né? Mas eu ainda gosto de chamar ele de E grego, porque ele parece um E, e é grego, e meu nome começa com E, então combina, certo? Então, vai lá. Então eu tenho que descobrir qual é o menor salário líquido. Então, o menor eu vou usar a função de mínimo, certo? Ele vai me dizer qual o menor valor. Então, lembrando, tenho que primeiro clicar aqui. Depois que eu clicar aqui, eu vou no símbolo do E grego e clico no mínimo. E aí, ele não selecionou nada para mim, que ele não identificou o que ele poderia selecionar. Então, eu vou lá e seleciono o meu salário líquido, certo? Então, o processo é esse. Ó, simples assim. Vamos repetir agora para o maior, só que o maior eu vou usar essa função aqui de máximo, certo? Então vamos ver como é que é, ó. Bem rápido. Clica onde você quer que ele fique, página inicial, no é grego, escolhe a função máximo e seleciona o que você quer que ele cheque o maior valor. Enter. E por último, o total, certo? O total é uma soma de todo o salário líquido. Também não vou somar de um por um, vou lá na página inicial, vou no é grego e uso a função de soma para descobrir o total. E aí eu seleciono tudo que eu quero somar e dou Enter. Pronto, então, essa empresa paga de R$ 4.174,04, né, de salário líquido para os funcionários dela. Então isso aqui é muito, né? Um dia a empresa do Ares vai ter um valor maior do que isso aí, porque eu vou ter uma multinacional, né? Vai dar certo. Então, é isso aí, pessoal, né? Eu vou colocar aqui as formas para vocês entenderem direitinho, né, o que é que vai ser cada uma dessas partes. Estudem aí, aproveitem, certo? Os feriados, final de semana, para a gente fazer nossas avaliações aí, certo? Nas últimas aulas.